Bem-vindos! Eu sou a Bianca Eu sou a Jéssica. e esse é mais um episódio do Pode Informar. No episódio de hoje a gente tem como tema moradia. A gente vai falar um pouquinho as opções de moradia que tem aqui, principalmente em La Plata, né? Que é o que a gente sabe basicamente. Algumas informações gerais aí de como que funciona para alugar, quais são as opções. Um pouco também da nossa experiência, né? O que a gente já viveu aqui com relação a esse tema. Então a gente vai trazer aí para vocês algumas informações, sim, principal, e algumas dicas e alertas sobre esse tema. Alerta, sempre alerta. Bom, aqui quando a gente chega, a gente tem algumas opções, né? Por exemplo, pensão, hostel, Sim. que bastante gente também procura hostel. É um pouco mais econômica, né? Assim Sim. como no Brasil, essa parte do hostel é bem parecido. E alugar, né? Creio eu que são as três opções aí para você quando você chega às opções de moradia. Eu vivi 1 ano e meio numa pensão, um pouquinho mais de 1 ano e meio, creio eu. Numa pensão eu tive a sorte de encontrar uma pensão onde eu aluguei um quarto só para mim, porque aqui tem muita pensão que você divide quarto com outras pessoas. Geralmente até 3, 4, né? Sim. Dependendo. Tem bastante assim para você dividir. Eu encontrei com um quarto só para mim. E era assim, bem econômico mesmo. O lado bom da pensão, o que eu principalmente vejo agora que eu me mudei e não tô mais na pensão, é que você não tem muitas preocupações de uma casa. Esse eu acho que é o ponto principal. Você só realmente paga o aluguel. E é isso. E também o fato de que, no seu caso, né, tinha os donos moravam na casa. Era um mais ponto também. mais um ponto assim que não se preocupa tanto, porque como eles moravam, né, então eles tinham essa tarefa assim, por exemplo, de pagar conta de água, conta de luz, conta de gás. Sem dúvida. Então, eles mesmos, os donos, eram um casal, os donos moravam na casa também, lá na pensão. Então, fora isso, que eu não tinha nenhuma preocupação de pagar conta de internet, conta de luz, conta de água, se alguma coisa aconteceu com o chuveiro, o problema era deles, eles que tinham que resolver, porque eu queria tomar banho. Então, tinha essas coisas assim. É uma coisa que é um ponto que hoje em dia eu vejo que é bastante fácil o lado da pensão por esse lado. Realmente eu não me preocupava. E por os donos morarem aí, eles tinham muito controle de quem, controle assim, de quem visitava, de barulho, de se algo acontecia, você reclamava com eles tinham que fazer alguma coisa. Então, assim, era bem organizado. Obviamente, não são todas as pensões que os donos vão morar lá e vão ter o controle de tudo que acontece, mas eu recomendo, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa e válida eu chegar aqui e ter a pensão, até pelo lado econômico, porque o gasto é muito menor, não tem nem o que falar. Sim, e a preocupação também, né? Então, eu acho que, assim, de primeira seria uma ótima opção para quem não pode recorrer a algo mais caro, por exemplo, morar sozinho, né? Ou algo do tipo. Sim, e acho que até para você aprender também a lidar um pouquinho com o país, para depois entrar na montanha-russa que é um aluguel, cuidar de uma casa, Uma não sei. responsabilidade, assim. Mas tinha uma coisa assim que eu posso falar, tem um lado que é um pouco, hoje em dia, principalmente agora depois que eu mudei, eu tô comparando, né? Eu vejo que eu realmente, a gente perde muita privacidade morando numa pensão. E é um ponto que hoje eu vejo que, nossa, é crucial. Hoje eu acho que até eu prezo mais por essa liberdade que você tem, você morando num lugar só seu e tudo, mesmo que seja com alguém, você tem uma liberdade sem igual, assim, até a sua privacidade não tem o que falar. Quando você mora numa pensão, você perde um pouco isso, a privacidade, porque querendo ou não, as coisas também não são suas, as coisas de cozinha, utensílio. Então você vai tomar um café, às vezes você tá de mau humor, mas você tem que conversar porque tem gente na cozinha.
E também esses ambientes, assim, por exemplo, cozinha, banheiro é compartilhado, né? Então, por isso Sim. também acaba. As áreas sociais aí são compartilhadas, né? Então, Então, quando você não tá de bom humor, você tem que encarar, e é isso é. aí. Mas aqui tem muitas, assim, pensões, né, universitárias, que muitas Sim, vezes não moram o dono lá, e é interessante, porque, na verdade, em algumas pensões é até critério. Eu falo que na casa onde eu morava, ao lado é critério para ser, para você viver lá, ser estudante. Então é uma das coisas, né? Porque como tem uma rotina um pouco parecida, acaba que é melhor, se é torna mais na cômodo. pensão que eu vivia antes, os donos comentam que antes eles alugavam para quem fazia intercâmbio, mas eles pararam e começaram realmente a alugar só para estudantes, principalmente de medicina, porque aí a rotina é mais ou menos parecido, e aí começou a misturar quem fazia medicina e quem estava de intercâmbio, e a vibe é totalmente diferente. Então eles que começaram a alugar realmente só para estudante. Então realmente tem isso de ser um requisito. Uhum, de alguns, né? Alguns E locais. aí a Jéssica viveu a experiência do hostel, né? Sim, logo quando eu cheguei, né? Eu acho que já comentei alguma coisa a respeito dessa grande aventura. Eu passei 4 dias no hostel, porque quando eu vi isso, eu procurei do Brasil, meio que às cegas, assim, também, né? Não vi, não tinha noção de como ia ser, e realmente, né? Quando eu cheguei aqui foi diferente do que eu esperava, mas enfim, teve eu comecei pela aí, né? Eu fiquei durante 4 dias no hostel, porque era econômico, o quarto é individual, né? Uhum. Mas os outros ambientes, assim como a pensão, é compartilhado, né? Com outras pessoas. E para mim, assim, é uma opção válida para quem vem, né? E quer pegar um tempo e ficar uma semana para ver se acha um outro local. É Eu acho econômico, legal, é uma opção legal. é econômico, então tem isso. E a gente acha na internet mesmo, a gente consegue achar essas opções, né? Mas, assim, se você puder, óbvio, chegar aqui com algo mais garantido, melhor, porque eu vim para arriscar, de fato, né? Achava que era fácil, porque como por ser uma cidade universitária, o que eu pensava, né? Não, vai ter ambiente para todos. Mas, Sim, infelizmente, depois da pandemia teve esse boom, pode-se falar, né? Muita gente, muito estudante chegando e a quantidade de moradia não foi suficiente. Então, às vezes, sim. né, demorou um pouco. É, pela insegurança também, né, econômica do país, demorou um pouco para estar se organizando. Na verdade, até hoje ainda não está, né? O que acontece é que também muita gente que estuda, faz faculdade em Buenos Aires, opta por viver aqui em La Plata, que os aluguéis são mais baratos, e aí mistura aí a concorrência dos alunos da UNLP que estão chegando com o pessoal de Buenos Aires, então, e fora os próprios argentinos, né? Então a concorrência é brava. Esse mercado imobiliário aqui é uma loucura, sabe? Sim, É uma das coisas que a gente tem que falar. Não é impossível, óbvio que não, para você sim. achar um local. Buscando um pouco de antecedência, se você, né, ter um recurso maior, buscar antes de chegar aqui ao país, ótimo. Porque ainda tá, e eu acredito que vai ser assim por mais alguns anos, até melhorar a situação, né? Porque Sim, tem muita gente chegando e ainda pouca gente saindo. Então, né? sim. E Fica descompensado. eu também encontrei aí a opção da pensão, eu encontrei 2 semanas antes de vir, assim, nem 2 semanas, acho que uma semana e meia aí eu encontrei a opção da pensão, mas aqui já fica o nosso primeiro alerta, né? Você nunca fazer transferências antes de você comprovar se o lugar existe, se realmente ali é um. Obviamente, se você faz uma transferência do Brasil, você nunca vai ter a certeza 100%. Mas quando eu encontrei essa pensão e eu conversei com o dono, eu pedi para ele fazer uma videochamada, para ele me mostrar o lugar, até para você conversar com a pessoa, ter ali o primeiro contato. Então, e aí sim, depois que eu fiz a videochamada, eu fiz a transferência, né? Porque eu precisei fazer. Ele me pediu, quando eu não sei se todas as pensões pedem isso, mas a pensão que eu fiquei pediu para eu dar 1 mês de aluguel
que seria do mês que eu já estava alugando, mais um mês de garantia, que seria quando eu fosse sair, eu podia usar esse um mês de depósito que eu dei, né? Então, quando eu fui sair, eu avisei 30 dias antes, então eu não paguei esse último mês que eu fiquei, porque é como se eu estivesse usando o depósito que eu fiz no começo. Então, eles pedem isso também de pagamento. Como eu disse, não sei se são todas, mas a minha pediu isso. Eu acho que boa parte, sabe, pesquisando, assim, que eu cheguei já a pesquisar a pensão, boa parte pede. É como se fosse uma garantia, ainda mais quando se fala em estrangeiro, né? Sim. Porque é como se fosse, assim, para eles ter esse conforto de, se passar alguma coisa, se você voltar para o Brasil, assim, às pressas, ou para outro local, né? Eles vão ter, como uma segurança mesmo. Sim, e acho que pensão, creio eu que a grande maioria não tem contrato, é só realmente ali no boca a boca, né? Isso. E uma das coisas, até também outro conselho, se você puder fazer, né? É, Assim, na pensão a gente vê que às vezes não é tão comum, mas se você puder fazer um contrato por segurança e por experiência, você faça. Porque, assim, sair às pressas nunca, às vezes não é bom, né? Você não se programa para isso, né? Então, às vezes é desespero e junta tudo, o fato da faculdade, a correria da faculdade com essa preocupação de moradia vira toda, né? e depois O do pro- hostel, você falou que ficou 4 dias, né? Depois do Isso. hostel, você foi pra E onde? uma das coisas também, o rosto, eu não paguei, né, do Brasil. Eu paguei, eles falaram, é, para pagar quando eu já tivesse, né? O Uhum, que também é bom, porque gerou um pouco mais de conforto, né? Por isso, sim, porque senão a gente fica. Sim, não saiu tão caro, né? Convertendo na época, mas qualquer valor já óbvio. ajuda. E então eu fiquei 4 dias no hostel. Aí muitas aventuras, procurando muita gente no Facebook, desesperada, no Instagram, tentando falar com o máximo de pessoas que eu podia. E aí eu encontrei, né, a minha amiga, que hoje a gente mora junta. E daí, na época também, a gente estava procurando, não achou, ela estava em outro hotel. E, na verdade, ela estava em um hotel, né? Eu estava em um hostel. E ela falou, não, vamos pra lá, a gente divide, né? O quarto até poder O quarto do encontrar, hotel. e o quarto do hotel até poder encontrar, a gente encontrar uma casa, um apartamento, algum lugar pra gente conseguir alugar. E nisso foram 2 meses, 2 meses morando no hotel. É, uma loucura, porque assim, o hotel só tem café da manhã, né? Então a parte de almoço, janta, gastava para poder comer fora. Sim. E aí foram, assim, uma grande aventura, né? Porque não estava preparada para aquilo, eu não pensava que fosse viver essa realidade, né? E sai um pouco mais E caro, né? sai mais caro, sem dúvida, porque paga por dia, é diária. Então Sim. saiu muito, muito mais caro do que eu poderia imaginar. Mas enfim, a gente ficou 2 meses no hotel, aí até que a gente encontrou, né, uma casa direto com o dono, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, a diferença, né, do que acontece. E nisso a gente ficou morando nessa casa por 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E então aí a gente saiu e viveu outra aventura, né, também. Mas Então aqui já fica uma dica também pro pessoal, buscar alguém para dividir, mas obviamente alguém aí, você sempre vai ter um tempo de adaptação, né, eu E, acho. e o que é interessante é que as próprias, assim, por exemplo, tem no Instagram, eu cheguei a ver esse ano, pra falar a verdade, no ano que eu estava buscando, não. Mas eu achei interessante que tem pessoas que fazem até post e falam assim, gente, alguém que estiver procurando outra pessoa, comenta aqui. Né? Sim, Então foi interessante porque na verdade a amiga que estou morando hoje foi uma menina que já estava aqui, me passou o contato dela, porque a gente tinha comentado, né? Ela falou: tem uma outra pessoa que também tá procurando, então fala com ela. E tudo isso aqui é interessante, né? Então, assim, não tenham vergonha de procurar, sabe? De mandar mensagem para quem já tá aqui e procurar saber se conhece alguma pensão, se conhece alguma outra pessoa que queira dividir. Dividir é sempre, às vezes, é uma aventura também, né? Porque você vai, muitas vezes, conviver com uma pessoa que estilo de vida é diferente do seu, sim. mas é fazer dar certo, assim, se tá aqui com um propósito, sabe? Com o mesmo propósito, algo parecido, vai fazer dar certo, né? Obviamente que não estamos falando para vocês aguentarem amizades tóxicas, longe Longe disso. disso. Tem que Porque saber aqui o limite. tem muita história, infelizmente, de gente que vai dividir aí
casa com outros brasileiros, outras pessoas, e passam por amizades tóxicas. Então, assim, não se mantenham aí, viu? É. A gente tem que saber, né, o seu limite, assim. Sim. E é isso. Foi Mas assim. uma coisa que, agora voltando um pouquinho que eu acabei de lembrar, uma coisa que eu gostei muito de viver na pensão foi porque não existiam só brasileiros, não tinham só brasileiros na pensão. Então, logo no começo, os donos eram argentinos, tinha colombiano, tinha equatoriano, próprios argentinos. Então, eu sinto que isso me ajudou muito, tanto no espanhol, como a me adaptar mesmo aqui, a vivência, a tudo. Então, é uma coisa bem legal da pensão, eu acho, assim, que num primeiro momento foi uma experiência bem enriquecedora. É. E é isso, né? Tem as pensões assim universitárias, tem gente de todo, né? E aqui na Plata é isso. A É, gente encontra pessoas da Colômbia, pessoas do Equador, até da Itália tem, sabe? sim. Então, assim, tem gente de muita parte. Aqui na Plata, dentro da universidade, a gente vai encontrar com pessoas de diversas partes, né? Principalmente aqui da América do Sul. E isso também que é enriquecedor, né? Porque Sim. você falava em outras culturas, você abria isso também, né? É bem interessante. Tem até uma matéria que a gente tem no terceiro ano que, bom, não sei se são todas, mas a que eu cursei foi uma professora que ela abriu bastante espaço para as pessoas de cada país explicarem um pouquinho como é a saúde lá. E isso é muito legal, você descobrir as diferenças, você realmente vai se enriquecendo com a cultura, assim, Não, né? sem dúvida. Eu lembro isso que eu falei da Itália, que ficou marcado, que em uma aula o professor abriu para me falar essa parte da violência, né, de como é nos países. E ele falou, né, que já morava lá, né, os pais moram na Itália, e ele falou como é a perspectiva lá de abriu assim, né, de Sim, violência, ele chegou até o estilo de vida, enfim, a qualidade de vida, na verdade. E isso que é interessante, você vê várias perspectivas, sim, né? E aí é lindo. É uma é das bem coisas que me legal. encantam aqui também. Sim, eu também gosto bastante. Bom, partindo aí para agora a parte realmente um aluguel oficial aí com contrato, imobiliária e tudo. O que a gente realmente precisa saber, eu acho, num primeiro momento, é que existem documentações obrigatórias, né? Que vai dependendo aí de imobiliária para imobiliária, qual que pede, quantidade de documentos que pede, mas tem 3 documentos, assim, basicamente iniciais, que é legal a gente explicar, a gente vai explicar um pouquinho aqui para vocês, mas que nem todas pedem as 3. É interessante porque, assim, é uma das coisas que, por exemplo, acredito que nós não sabíamos, Não, né? Não teníamos ideia de que para alugar aqui se necessita dessas documentações, que é burocrático. Óbvio que no Brasil também é burocrático para alugar, mas eu não sei se é o fato de que lá, como não somos estrangeiros, né? sim. Então, assim, não sabíamos o quanto que era difícil. Na verdade, não só para nós estrangeiros, é burocrático para quase todos, até Sim, próprios argentinos para alugar. a gente até falou com um argentino esses dias que o próprio argentino falou: Meu Deus, é muito burocrático para alugar aqui, é muito difícil. Bom, mas aí a gente tem 3 documentações que normalmente é o que as imobiliárias pedem. Quando você vai alugar e você pergunta, você está interessado no apartamento, a primeira coisa que você tem que perguntar, obviamente, preço de aluguel. E a segunda, quais são os requisitos? É aqui assim que eles chamam aqui. Quais são os requisitos para você conseguir alugar esse apartamento, essa casa, enfim. O primeiro documento, que acho que é uma possibilidade, seria o seguro calção. O seguro calção seria aí um seguro que você faz por fora da imobiliária, que vai garantir aí que qualquer dano que você faça no apartamento, esse seguro possa cobrir. Obviamente tem aí uma quantidade de dinheiro, né, até um valor que eles cobrem, mas é um documento, um seguro que você faz por fora de imobiliária, e você pode apresentar nessas imobiliárias como o documento para você alugar. Isso meio que substitui outros documentos. Mas não são todas as imobiliárias que aceitam. Então é bom você primeiro ver o apartamento que você está interessado,
para ver se realmente aceita esse seguro, que é o seguro calção, para não fazer o seguro e depois achar o apartamento e não ser, Sim, a imobiliária não é aceitar. uma das coisas, porque assim, geralmente eles dão essa opção até para quem é estrangeiro, Sim, né? Vimos que geralmente é isso. Eles falam, ah, são estrangeiros, não tem uma outra documentação que a gente vai falar em seguida. Eles falam, ó, tem essa opção aqui de fazer esse seguro, né? Mas esse é o alerta, não fazer, sim, não contratar logo esse seguro antes de buscar o apartamento, não, porque muitas vezes não pode aceitar, eles não sim, aceitam, né? Então, assim, por segurança, se viu o apartamento, se gostou do apartamento, se, né, tá dentro do seu orçamento, fez a reserva, tem essa possibilidade, e eles primeiro perguntam se eles aceitam, aceitando, aí sim você vai procurar, né? E tem locais específicos, né, que você pode estar fazendo essa busca. sim. Aí a gente tem lugares que fazem esse seguro. Normalmente as seguradoras, tem o próprio banco, onde você consegue fazer esse seguro, mas creio eu que num primeiro momento a gente não tem conta aqui, então fica mais difícil fazer pelo banco. E tem também aplicativos, os próprios aplicativos de aluguéis que fazem essa cotação aí, essa simulação de quanto ficaria o seu seguro. Porque esse seguro calção, ele é de acordo com o apartamento que você escolhe, que você coloca lá na simulação o valor do aluguel, o valor das expensas. As expensas aqui seriam o nosso condomínio, né? O valor, a quantidade que você paga pela manutenção do local, das áreas comuns, né? E você fala o tempo de contrato que você teria e eles dão aí um valor, uma simulação de quanto seria o seu seguro para você pagar e apresentar a documentação. Isso. E vamos ter também, no caso, né, quando não pedem o seguro calção, eles muitas vezes pedem a garantia proprietária. O que é isso? É um dos requisitos mais difíceis para estrangeiro, né, para conseguir, Creio, sim, sem dúvida. porque essa garantia proprietária, o que é? Uma pessoa que vai dar como requisito, né, Como como garantia. garantia, né, o nome já diz, a sua propriedade, porque em caso se acontecer alguma coisa no apartamento, então né, pode recorrer a essa propriedade, né, para poder estar pagando os gastos, possíveis danos e tudo. E então, assim, para estrangeiro, vimos que, né, de acordo com nossas experiências, enfim, em Se pede uma buscas, garantia se pede proprietária, garantia proprietária, a chance é menor para o estrangeiro ele conseguir alugar. pra gente não falar desiste. A gente fala que é menor. Porque realmente é muito difícil de você conseguir uma garantia proprietária ou alguém que esteja disposto a te dar como garantia para A você sua alugar a casa, o sua seu casa. apartamento. É muito difícil. Fora que a casa não pode ter nada, né? Aí de documentação pendente, pagamento, etc. Então, assim, se pede a garantia proprietário, você já tem que perguntar se pode substituir com alguma outra documentação ou então partir para procurar outro apartamento. E uma dessas substituições aí Isso. pode ser o recibo de sueldo, né? Exato. Aí, normalmente, assim, quando a gente que esteve buscando agora apartamento nesses últimos meses, o que a gente fazia? Se a pessoa falasse, e pede, se, né, a imobiliária pedisse uma garantia calção, normalmente é assim. Normalmente eles pedem uma garantia proprietário e 2 recibos de sueldo, um exemplo. E aí a gente perguntava se tinha como ser 3 recibos de sueldo em vez de uma garantia proprietário e 2 recibos de sueldo. O que seria esse recibo de sueldo? Seria o contra-cheque do Brasil, que seria você procura aí pessoas que trabalham de carteira assinada e que vão te dar o contra-cheque delas dos últimos 3 meses de trabalho. Então tem que ter aí uma antiguidade no trabalho, não pode ser alguém que trabalha há pouco tempo só na empresa. E elas te dão o contra-cheque dela para você oferecer como garantia na imobiliária de que quando você saia do apartamento e aí você, não sei, se aconteceu algum dano no apartamento, eles podem tirar o valor direto do salário da pessoa. Então, assim, aí já fica
É difícil, não vou falar que é Sim. fácil você encontrar alguém que vai te dar o recibo. É, o recibo dela, assim, porque querendo ou não, é algo que compromete o dinheiro dessas Sem pessoas. dúvida. Mas é difícil de passar alguma coisa no apartamento. É difícil de passar alguma coisa no Porque apartamento. assim, demora na real mesmo. Demora pra gente conseguir, sabe? Sim. Tem muita gente que não, já consegue desde o Brasil e tudo mais. Ótimo, sabe? Quando acontece isso. Mas muitas vezes não. Então é muito difícil pra gente conseguir. Então, quando consegue, vai fazer de tudo pra conservar, né? Porque afinal de contas, ainda mais se você conseguir algum amigo que te oferece esse recibo de sueldo, a gente também. É uma confiança que passa na gente, né? Sim. Então, em nós. Então, assim, não. Evitar qualquer problema que você tiver, vai diretamente, comunica com a imobiliária, se tiver algum dano, já para estar reparando antes que aquilo, né, aumente, gere algum problema maior. Mas, então, para vocês, para fazer aí de novo, uma visão geral, dar uma visão geral dos documentos. Então, o primeiro é o recibo de sueldo, uma das coisas que eles mais pedem, que seria o nosso contra-cheque, porém você precisa ter contatos. Normalmente eles pedem de 2 a 3, eles chamam garantes com recibo de sueldo, eles chamam assim aqui. Então você precisa aí conhecer 2 pessoas, ter contato com 2 ou 3 pessoas que vão te dar esse recibo de sueldo. Então, por isso que num primeiro momento também fica complicado, porque você não conhece pessoas daqui. É como se fosse no Brasil que a gente tem o fiador, né? Então, algo parecido. Sim. Né? Então, tem o recibo de sueldo. Depois tem a garantia proprietário, que aí é muito difícil de conseguir, assim, real, muito difícil. E para a opção que eles mais oferecem para estrangeiros, que é quando você acaba de chegar, você ainda não tem não conhece ninguém com recibo de sueldo e tudo, eles oferecem o seguro calção, que aí é um seguro que você faz e dá para a imobiliária como uma garantia mesmo, né, para seguro. eles. Bom, então, num geral, é isso que eles pedem. Agora vamos aos gastos, né? Não, um pouquinho antes, eu queria tocar num ponto que a gente ainda não tinha comentado, que é um alerta sobre o seguro, o recibo de sueldo, porque tem recibo. Às vezes eles pedem assim, a gente precisa de 2 recibos de sueldo, mas que o valor duplique o valor do aluguel, triplique o valor do aluguel. E, gente, às vezes, dependendo do valor do aluguel, é muito difícil você achar esse recibo de sueldo, porque um salário mínimo já dá o valor do seu aluguel. Então, como você vai achar alguém que recebe o dobro, o triplo, ainda mais na situação que o país está? Então, é muito difícil. Agora, esse aí foi o meu alerta que eu tinha esquecido de comentar. É um incômodo também, né? Aquele, como assim? Aquele choque. E então, aí agora sim, falando um pouco sobre os gastos imobiliários, que foi o ponto que a Jéssica entrou. Os gastos imobiliários seriam o valor que eles pedem, a imobiliária pede, para fazer o contrato aí, fazer esse meio de campo, né, entre você e o proprietário. Isso. Dizendo ele que é os gastos que ele tem vão ter, né, pelo tempo que você tem ali do seu contrato. Mas muitas vezes a gente vê que nem é um abuso, tanto, mas né? fazer o quê? Mas enfim, é o trabalho, né? A gente tem que aceitar, né? É uma conta que geralmente parte do valor do aluguel, do tempo de contrato e uma porcentagem, né, em cima disso. Essa porcentagem ela varia entre 4% a 7%. Isso vai de imobiliária para imobiliária. E o tempo de contrato, na lei atual, na lei que está vigente agora. Falando que a gente está agora nessa mudança de governo, né? Não Isso que é sabemos importante. como vai ficar. Não sei quando é que vocês vão ouvir o podcast, então, assim, para ter uma noção, no ano de 2023, em dezembro de 2023, tá aqui até o momento, esse contrato tem 3 anos, né? É o tempo com o reajuste a cada 6 meses. Sim. Então, assim, é bom ficar também
alerta com relação a isso, porque está na lei o tempo de contrato. Se for de 1 ano, se for de 2, se for de 3, calcula os gastos imobiliários com base nesse tempo. Mas sabendo que na lei o tempo de contrato que você tem que ter são 3 anos. Então, assim, até porque, gente, não vale a pena você fazer um contrato de 1 ano. O gasto para você entrar num apartamento é muito alto para daqui a 1 ano você ter de novo os mesmos gastos. Então, vamos lá, para vocês anotarem aí. E vamos fazer um exemplo, né? De acordo. Se você foi pra ver, vocês entenderem aí na prática. Achou um apartamento de 180 pesos, né? Então, como é que a gente faz? Quanto vai ser o gasto da imobiliária? 180 mil pesos. 180 mil pesos. 180 pesos, gente, não, nenhum caramelo, como eles falam assim, nem uma balinha a gente compra às vezes. Então, vamos lá. Se você achou um apartamento com aluguel de 180 mil pesos por mês, você pega esse valor, 180 mil, multiplica por o tempo de contrato, que aí seria na lei, né? Obviamente você encontra aí gente que quer fazer contrato de 1 ou 2 anos, mas na lei seriam 36 meses, que seriam 3 anos. Então, 180 vezes 36, que é o tempo de aluguel, vezes a taxa da imobiliária, que pode ser de 4% a 7%. Normalmente, o que a gente anda vendo é 5%. Então, fazendo uma cotação aí, vezes 5%, os seus gastos imobiliários... divide por 100, né? Pega esse valor que deu, divide por 100, seus gastos imobiliários seriam mais ou menos 324 mil pesos. Aí você divide pela cotação que tá na época, enfim. Então, supondo agora a cotação que a gente tá mais ou menos 195. Então, seria, você gasta aí 1.661. 1.661 para entrar. Então, é um valor alto. É isso que a gente comenta, que não vale a pena você fazer um contrato de 1 ano para daqui a 1 ano de novo você gastar 1.600 de novo para entrar. Fora que você tem aqui, você tem a opção de... Algumas imobiliárias oferecem a opção de você dividir esses gastos em 3 vezes, em 3 meses, né? Então, você paga aí o primeiro mês, a primeira parcela. Né? Uma cota. Queria falar cota, que é em espanhol. Você paga a primeira parcela quando você vai fechar o contrato, o dia que você vai assinar o contrato, a segunda junto com o segundo mês de aluguel e a terceira junto com o terceiro mês de aluguel. Mas isso varia muito, né? Porque tem imobiliária que pede pra você pagar tudo de vez, às vezes elas dão desconto, às vezes quando divide tem um acréscimo também. Sim. Então isso é bom ficar atento, né? Com relação a isso. Sim. E conferir sempre, né, gente? Conferir o contrato, conferir, né? Mesmo se você for fazer, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui, com assessoria imobiliária, ou seja, com uma pessoa que vai procurar o apartamento para você, fique de olho no contrato, sabe? Pede recibos e tudo mais. Infelizmente, é isso. É você viver confiando e desconfiando. É muito do que a gente fala aqui, né? A vida de estrangeiro é isso. E, na verdade, não só de estrangeiro. Em todo momento, infelizmente, a gente tá assim, né? Então, aproveitem para... sempre tirem essa continha aí. Façam sempre essa conta para saber se o valor que eles estão cobrando não tá abusivo, para vocês mesmo terem uma noção do que estão pagando, né? Não saírem pagando assim, só porque às vezes a gente tem uma visão de que a gente é estrangeiro, vou pagar esse valor porque é o que ele tá pedindo, e não. A gente é estrangeiro, mas a gente tem direito como qualquer outra pessoa. Isso. Então, façam a conta para ter noção do que tá pagando, para ter noção de tudo que tá acontecendo ainda mais porque contrato é uma coisa bem séria, né? Bom, aí tem o ponto do que a Jéssica comentou, que são as assessorias imobiliárias. O que seriam essas assessorias imobiliárias? Seriam pessoas, empresas que, assim como tem a assessoria estudantil, que cuidam da sua documentação para você vir para cá, tem a assessoria imobiliária que cuida para te ajudar a alugar um apartamento. Sim. Aí, no caso, aqui tem muitas, né, assim, assessoria imobiliária, que tá justo fazendo dando esse suporte, né, porque como a gente, assim, às vezes não
conhece muito a lei, é burocrático, é cansativo, a gente viu muito que é cansativo essa busca por apartamento, é desgastante, assim, até. E então, se você tem, né, óbvio, eles cobram, né, eles cobram um determinado valor para estar fazendo essa busca, varia muito, e quando eles acham um apartamento, aí entra com os trâmites que já falamos, né, com os requisitos, a procura desses requisitos, a parte da pagamento também imobiliário, às vezes são as assessorias imobiliárias que vão diretamente a conversar com as imobiliárias, Sim. né? E fazer todos os trâmites. Às vezes você só vai lá para poder assinar, né, o seu contrato e para pegar a chave. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse suporte, ajuda sim, ótimo. Mas fique, né, também ali Fique de muito olho. atento, porque assim como tem assessorias estudantis que cobram preços absurdos para fazer o mesmo que uma assessoria básica, que mais barata, faz a mesma coisa. Fiquem atentos porque tem assessorias imobiliárias que cobram preços absurdos para fazer o que você pode fazer sozinha. Essa é a verdade. Sim. A assessoria imobiliária, a gente até foi atrás quando a gente foi mudar. E assim, depois a gente desistiu e fez por nossa conta em risco, digamos assim. E assim, você consegue fazer os trâmites sozinho. A assessoria imobiliária, ela realmente só é para quando você não conhece muitos processos e tudo. Mas assim, nada que uma pesquisa também não te informe, né? A única coisa é que é cansativo, né? Porque a gente tem que ver apartamento. Muitas vezes aqui, assim, ao meu conhecimento, eu não sei se tem isso no Brasil, de que você, muitas vezes, para ver o apartamento, tem que ir lá na imobiliária, entrega a sua documentação e pega a chave, você vai olhar o apartamento, né? Então acaba que é cansativo, porque você tem que ir ver o apartamento, você marca para ver, muitas vezes tem aqui também pela demanda, a demanda tá muito grande, aí você faz a reserva, que é uma coisa também, gente, geralmente essa reserva ela se faz direto lá no momento, não faz reserva por transferência, pelo menos é o que a gente viu diante de, Sim. vamos supor, a gente viu mais No de momento 10 da- apartamentos, nenhum desses falaram. A reserva tem que ser feita, né, agora, para depois você tem que pagar para ver o apartamento. A gente Não. chegou meio que num quase golpe com relação a isso. Exato. Tem que pagar para ver o apartamento. Não, Não. não se paga para ver o apartamento. E a reserva, ou no momento que ela fala, é o momento às vezes, o momento da visita. Sim. Então, nunca antes, nunca. A maioria aqui não aceita que você aceite, que você faça uma reserva sem ter visitado o apartamento. Então, a reserva, e o que seria a reserva, né? A reserva seria um aluguel que você paga adiantado para garantir. Por exemplo, fui visitar o apartamento hoje, gostei do apartamento, quero que ele seja meu, porém ainda vou procurar a documentação, ou então vou te mandar a documentação, mas eles têm que aprovar essa documentação. Por exemplo, vou mandar 3 recibos de sueldo, que seria nosso contra-cheque. Eles têm que aprovar o contra-cheque dessa pessoa. Então, para você garantir que nesse tempo eles vão parar de mostrar esse apartamento que você gostou para outras pessoas, você faz a reserva, que normalmente ou é metade do valor do aluguel ou é um valor de aluguel completo. Então, E isso que tem que perguntar também, né? Se quanto é a porcentagem que você tem que pagar, né, para poder fazer essa reserva, e se devolve a reserva, porque varia também de imobiliária para imobiliária, porque como eles tiram esse apartamento, né, lá do site, né, não vai estar mais disponível, eles vão, né, cobrar por isso. Né, até analisar toda a sua documentação, dá o ok, e você passa o restante do dinheiro, né, do aluguel e todos os que já falamos aqui, né, todos os possíveis gastos que vão surgir, vão ter. Então, a ordem de acontecimentos seriam: visitação, gostou do apartamento? Faço a reserva. Depois que eu fiz a reserva, mando a documentação que eles pedem, seja o seguro calção, seja 3 recibos de sueldo, seja uma garantia proprietária, mando a documentação. Eles aprovaram essa documentação, parte para parte,
parte para ir os dias de fazer o contrato, de montar o contrato, o pessoal ir assinar, porque essas pessoas que te deram o recibo de sueldo, eles também têm que assinar o contrato. Então, parte aí de os dias de assinar contrato. Na hora que você mesmo vai, a pessoa que seria o locatário, né, vai assinar o contrato, é o momento de você pegar as chaves e terminar de pagar os gastos imobiliários, seriam. E talvez se a reserva era só metade do aluguel, você paga o restante, a outra metade. Então, essa seria a ordem de acontecimentos aí de você alugar um apartamento aqui. Porém, aí agora vem um pouquinho de alertas, né? Uns alertas. Como sempre. Aonde você pode procurar apartamento? Partindo daí para vocês entenderem depois os alertas. Onde você pode procurar esses apartamentos, essas casas, enfim. Tem 2 aplicativos bastante conhecidos aqui. A gente vai deixar escrito aí na descrição para vocês depois darem uma olhada, que é o Zonaprop e o Argenprop. Esses 2 aplicativos são bem conhecidos. As imobiliárias colocam aí os imóveis que tem. E é bem fácil de você se localizar, de você buscar e marcar a visita também por aí, é super Aí tranquilo. você achando o apartamento, muitas vezes lá tem o próprio nome, muitas vezes não, tem o nome da imobiliária. Sim. Você faz uma busca rápida, né, daquela Da imobiliária, imobiliária. né, pra ver, óbvio, o Sim. nível, né, como vai estar. E algumas vezes também vão ter a rede social. Aí você entra na rede social, vê se tem outros apartamentos disponíveis, entra em Sim. contato e tudo mais, né, pra ter uma segurança aí, vamos falar assim. Uma dica que a gente pode dar nesse ponto é porque, por exemplo, no aplicativo tem a opção de você entrar em contato pelo WhatsApp. Às vezes, você manda mensagem pelo WhatsApp e eles demoram um pouco para te responder. Então, às vezes, se você realmente ficou interessado, tenta ligar, não liguem pelo WhatsApp, liguem normal, liguem por chamada normal, e aí pergunta sobre esse imóvel. Às vezes, aí já economiza 1 ou 2 dias de espera num aluguel. Nesse processo de aluguel. Então, tem esses 2 aplicativos, Zonaprop ou Argenprop, e também você consegue encontrar pelo Mercado Livre ou pelo Marketplace do Facebook. Que é muito utilizado aqui, né? Muito. Aqui, o Marketplace, às vezes, acho que é mais utilizado aqui do que no Brasil, talvez. E aí, você entra e coloca... por exemplo, departamento em alquiler La Plata. E aí você consegue encontrar alguns apartamentos e buscar mesmo. Então, tem esses 2 que são mais indiretamente, sem ser direto, assim, às vezes com a imobiliária, né, porque creio eu que às vezes no aplicativo seja um pouquinho mais confiável, né? Aí no Marketplace e no Mercado Livre tem mais a possibilidade de você encontrar com alguns golpes aí no meio do caminho. Por isso que é bom, né? Assim, você tá pesquisando, se tem um nome lá, se colocar uma imobiliária, pesquisa o nome para ver se realmente existe essa imobiliária e na hora de marcar para ver o apartamento, não tem que pagar para ver. É uma das coisas, gente. Não paguem para ver o apartamento. E sempre assim, a outra dica que pode estar passando é buscar aí com a outra pessoa, né? Sim, se tiver um conhecido argentino, melhor. Porque no momento de falar, às vezes, né, eles é melhor, assim, para estar conversando. Infelizmente, às vezes eles querem se aproveitar um pouquinho do estrangeiro, principalmente os brasileiros que não somos hispanohablantes, né, assim, desde, né, não é a nossa língua materna. Então, é legal se você conhecer algum argentino e ir com algum argentino, mas obviamente às vezes a gente não tem essa opção, a gente vai realmente só procurem não ir sozinhos. E aí, se você encontrou algum imóvel aí, Marketplace ou Mercado Livre, se vocês ficaram em dúvida, ficou com alguma pulguinha atrás da orelha, liguem diretamente para a imobiliária que está lá para perguntar sobre esse departamento. Porque o que acontece? A situação que acho que a Jéssica até chegou a comentar aqui um pouco, foi que a gente estava buscando, esses últimos meses aí, a gente buscou muito apartamento, a gente visitou mais de 10 apartamentos, até mais, contando aí pro apartamento para as 2, que nós 2 mudamos.
Então, a gente visitou muito apartamento e o que que aconteceu? Encontrei aí um apartamento no Marketplace, mandei mensagem perguntando os requisitos eram aceitáveis, perguntei se podia marcar uma visita. E aí a pessoa me falou que para marcar a visita, ela precisava de 5.000 pesos para você fazer o depósito de garantia de que você ia visitar o apartamento de 5.000 pesos. Gente, isso não existe. Não existe. Não Não. façam Foi transferência. a primeira, só pra ter uma noção, não foi a primeira de mais de 10 vezes que a Sim. gente viu isso e já desconfiou. Não, isso Jamais, não façam, não tá certo. não façam transferência desse tipo. Outro detalhe que também pode ajudar, se tá aí a publicação, às vezes visitem o perfil da pessoa, vê desde quando ela tem esse perfil no Facebook, porque essa pessoa mesmo tinha o perfil fazia um mês, então assim, qual a possibilidade de ser Cheirinho um de golpe? golpe, né? Muito grande. Então, tomem bastante cuidado. E também tem a opção, como eu falei, né, no início, que Sim. foi o que aconteceu comigo, de alugar diretamente com a dona, né, com o proprietário ou proprietária. E nesse caso, geralmente não se pede os requisitos que a gente falou aqui, né, o recibo de sueldo, algumas vezes sim, mas uma quantidade às vezes mínima, né, Baixa. 2 Sim. recibo de sueldo. E os outros requisitos não, quando é diretamente com o dono, até o gasto assim de firma, né, de assinatura, ele é o mínimo possível, né? Então tem essa oportunidade também de encontrar, mas diante da situação que estamos é um pouco escassa, né? Sim. Porque eles preferem assim colocar o imóvel para alugar na imobiliária, que para eles é um pouco mais seguro, não precisa, né, direto ali com o inquilino, então tem essa possibilidade. Quando eu cheguei aqui, encontramos diretamente com a dona e ela só pediu um mês de garantia. O que é esse mês de garantia? A mesma coisa da pensão, né, que você falou. Um mês de aluguel, em que esse mês de aluguel, quando você sair, se tiver tudo ok, se a casa, né, não tiver nenhum dano, não tiver nada, eles devolvem, tem essa possibilidade de devolver um mês de garantia. Quando não, aí eles utilizam esse um mês de garantia para poder estar fazendo, né, arrumando o problema, fazer uma pintura, seja o que for. Ou você faz o uso, igual eu fiz, de usar, não pagar o último mês, que aí você vai estar usando esse um mês de garantia. Eu conheço tem uma amiga que ela fez também direto com o dono e o dono pediu 2 recibos de sueldo, mas assim, em comparação, não teve gastos imobiliários, que aí já é uma economia gritante, né? Então, Muito grande. é uma opção. Porém, é você contar com a sorte de você achar alguém para um proprietário aí. E às vezes você tem a opção de fazer o contrato, viu? Se vocês têm a opção de fazer o contrato, façam mesmo o contrato. sendo direto com o proprietário, não pode, né, vacilar, tem que ter o tempo ali de contrato e, se possível, vigente de acordo com o que está na lei também, né, o tempo, 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos, seja o que tiver na lei atual, na lei vigente. Sim, porque a Jéssica passou por uma experiência que não foi nada legal. Confiar na palavra, gente, não dá, né? É ali um negócio, é um negócio, né? Você alugar. Então não pode assim ser por boca, como a gente fala, né? Sim. Que nós acabamos confiando nela, não renovamos o contrato, era de 1 ano, né? Quando chegamos, não renovamos o contrato e acabou que menos de um mês, né? Ela falou que precisava, porque ela morava lá antigamente, queria a casa, ia viver lá de novo e ficamos sem opção, né? Porque como não tínhamos o contrato para falar assim, não, mas não pode, porque aqui tá, de acordo, lei, assinamos tudo, não tínhamos. Então, não tinha nem como recorrer, como iríamos recorrer, né? Então, assim, para evitar esses problemas, fiquem atentos, mesmo sendo direto, não. Se vence em maio o contrato, antes desse período, já vamos renovar. Se for para renovar, vamos renovar. Assinamos tudo certinho, como tem que ser, né? Para não evitar dor de cabeça, porque na real foi o que aconteceu, né? Então, um grande outro alerta aí. Porque aqui é assim, quero que você saia, ponto, acabou. Então, assim, tomem cuidado.
Se vocês têm a opção de fazer o contrato, façam um contrato, renovem, fiquem em cima disso, porque sem contrato a gente não pode fazer muita coisa. Então, é triste. Bom, então é isso, creio eu que a gente passou bastante informações. Vamos deixar abaixo, né, como a Bi já falou, alguns sites para estar procurando. Sim, vamos deixar aqui na descrição, escrito para ajudar vocês. E, bom, pessoal, não desistam de procurar apartamento, é uma luta. É, assim, uma das melhores, a gente selecionou aqui várias dicas interessantes que nós, assim, queríamos ter tido, né, mas muitas vezes a gente aprendeu na experiência, na prática, tá tudo bem hoje, Sim. porque hoje já temos uma noção, né, de como é. E é isso, gente. Sorte, né? Como eles dizem aqui. Sorte. Não desistam. Tomem bastante cuidado com golpes aí no meio do caminho. Tenham bastante atenção no que vocês estão pagando, porque eu mesma passei por uma situação que eu aluguei o meu apartamento tem mais ou menos 2 meses e agora eu realmente fui parar para analisar, porque eu aluguei assim muito numa correria e agora eu fui parar para analisar, eu vi que eu paguei coisa a mais que eu não deveria ter pago e a pessoa se aproveitou da situação. Então assim, fiquem atentos, não saiam pagando qualquer coisa, como eu disse, às vezes a gente acha que por a gente ser estrangeiro, nossa, esse é o valor, então pronto, esse é o valor que eu tenho que pagar. Não, pesquisem exatamente também, o que você tá pagando. Tenham certeza que aquilo que você tá pagando tá no contrato, realmente tá na lei. Outra coisa que acabei de lembrar, que passou uma situação num aluguel, que a gente fez aí a cotação, foi que a pessoa pedia 1,2% de gastos de sechado aqui, eles dizem, que seria carimbos, digamos assim. Firmas, né? Assinaturas. Sim, e aí, gente, 1,2% é um valor absurdo. A gente foi procurar, na lei seria 0,5%. E assim, 90% das outras imobiliárias, nenhuma pedia esse valor. Então, assim, questionem, vão atrás. Esses gastos que a gente passou para vocês são os gastos oficiais que você tem que pagar. Então, não de saiam... acordo à lei agora, né? Agora. A lei vigente. Então, mas não saiam pagando qualquer coisa. Que não vai mudar muito, né? A gente de qualquer maneira, se mudar, vai estar lá. Uma pesquisa rápida, qual é a lei de aluguel, nova lei de aluguel da Argentina. Vai estar lá, então você, né, faz uma comparação, questiona e tudo. Mesmo se você não sabe falar a palavra, fala no portunhol, mas não importa, é questionar. Porque a gente sabe que é um esforço, né? A grande maioria que está fazendo aqui é um esforço para se manter e tudo mais. Então, qualquer valor, no mínimo ou máximo que for, vai ser importante, né? Obviamente, ainda mais num período aí de mudança, onde os gastos não são só no aluguel, é também comprar mobília, comprar mesa, comprar cadeira, comprar cama. Então, assim, qualquer valor que você tá pagando aí vai ajudar depois. Sem dúvida. Bom, pessoal, então espero que esse episódio tenha ajudado vocês. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Nos vimos. E nos siga nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. Instagram, @podeinformar. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para mais informações, dicas, alertas. E experiências. Isso. Beijinhos e tchau. Tchau.